Ontem, além de votar vetos do Bolsonaro e do Lula, houve também no Congresso Nacional, particularmente no Senado, uma sessão solene, uma sessão do Congresso Nacional, Câmara e Senado, presidida, claro, pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para celebrar 200 anos da relação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. E ali, no meio dos sorrisos, coisa leve, né? O Rodrigo Pacheco mandou: após a independência do Brasil, em 1822, os Estados Unidos foram um dos países precursores no reconhecimento da soberania de nossa nação, estabelecendo relações diplomáticas formais em 1824, momento em que nascia a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império, que inclusive criou esta casa, o Senado Federal, que também comemora neste ano os seus 200 anos de existência, disse o Pacheco. E lembrou que em maio de 1824, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, recebeu o encarregado de negócios do Brasil, José Silvestre Rebelo, em Washington. E naquele momento, os Estados Unidos reconheceram formalmente a independência do Brasil. Pois é, os fatos são verdadeiros, narrados pelo Rodrigo Pacheco, lembrados pelo Rodrigo Pacheco. Mas é preciso observar que os Estados Unidos e o Império Britânico queriam muito, naquele momento, a independência do Brasil. Para o Império Britânico, significava que ele iria lidar diretamente com um devedor que teria recursos para amortizar a dívida já contraída com o Império Britânico. E também sabendo que ali havia um novo mercado, sem as amarras da metrópole, e que poderia negociar livremente com o mercado britânico, sem necessidade de dar preferência ao mercado estabelecido pela coroa portuguesa, às vezes só Portugal. Para os Estados Unidos, representava algo ainda mais importante. O Pacheco citou Monroe. E, claro, a gente imediatamente se lembra da doutrina Monroe. E se lembra do lema: a América para os americanos. Ou seja, abaixo o domínio europeu. Isso aqui é nosso. Abaixo o domínio europeu. Só que esse é nosso tinha, para o governo dos Estados Unidos e para a elite política e econômica nos Estados Unidos, um significado diferente daquele que foi acatado alegremente pelos países da América Central e da América do Sul. Esse é nosso. A América é dos americanos e a América para os americanos significa basicamente a América é área de domínio dos Estados Unidos. Aliás, esse para os americanos, ele tem uma dubiedade, porque é assim, América, esse é o nome que os Estados Unidos se dão. Nós somos a América. E o mundo, inclusive, assimilou isso. E muitas vezes alguém diz na Ásia, na Europa, na África, eu vou para a América. Se alguém falar onde? Costa Rica, Haiti,
México, El Salvador. Não, América são os Estados Unidos da América. Os americanos. Inclusive, aqui na América é comum que, digamos, o governo americano, o embaixador americano. Então isso foi assimilado pelo mundo. Os Estados Unidos são a América. E todo o resto, que tem outros governos, que tem outros sistemas jurídicos, outras moedas, é, na verdade, o seu quintal. E nos últimos tempos, até o orgulhoso vizinho do norte, o Canadá, passou a ser encarado como uma parte bem vistosa desse imenso quintal. Uma parte belíssima, cheia de riquezas naturais, com poucos habitantes para aquele tamanho de país, o segundo maior país do mundo, Canadá. Isso não mudou. A ideia de América para os americanos funcionou, por exemplo, na luta de Cuba pela independência contra o domínio espanhol, e os Estados Unidos lutaram contra a Espanha, apoiaram a independência de Cuba. Mas imediatamente, na primeira Constituição cubana, no início do século XX, primeira Constituição, ali em 1904 eles inventam a emenda Platt, que dizia basicamente o seguinte: olha, isso estar na Constituição de um país é uma aberração, mas está lá, estava na antiga Constituição. Olha, qualquer coisa que incomode interesses dos Estados Unidos, e não é só interesse militar, diplomático, estratégico, geopolítico, interesse de seus cidadãos, de empreendedores, de capitalistas, de banqueiros, qualquer coisa que nos incomode, a emenda Platt nos dá o direito de uma intervenção. E aí determinaremos o nível dessa intervenção. Se será diplomática, se será militar. Isso atravessou metade, um pouco mais, do século XX. Foi cair para valer com a Revolução de 59. Essa é a ideia. Temos um governo incômodo ali. O microfone está desligado? Tá. Temos um problema incômodo ali na nossa província. Vamos derrubar os administradores, os sátrapas. Vamos colocar ali um general amigo. No Brasil? É, no Brasil. Na Argentina? Sim. No Chile? Claro. Essa é a ideia. Mas agora, no momento em que crescem rápida e pesadamente as tensões entre Estados Unidos e China, mas numa velocidade, é que o mundo tem tantos problemas, né? Que às vezes ele só consegue dar uma olhada para essa situação. Mas aí está um problema central. Central. De onde saem vários outros conflitos, várias outras crises. E a questão de Taiwan, semana passada a China fez aqueles exercícios pesados, cercando Taiwan. Não foi um mero exercício militar, foi um treino para o cerco que antecede a invasão. Os Estados Unidos não apenas têm enviado embarcações com alto poderio militar para a região, mas nós tivemos lideranças do Partido Republicano indo até Taiwan e dizendo: digam que armas
vocês precisam? Digam, nós enviaremos. E há uma contradição fundamental aí, não é? Porque nessa promessa feita a Taiwan pelo presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. Não é um parlamentar qualquer. É o Michael McCaul, que preside esse comitê. Ele é republicano. E ele disse ao Lai Ching-te. O Lai Ching-te foi o nome que a China usou para dizer vamos cercar. Porque ele é o novo presidente de Taiwan. E ele não fala em autonomia, em mais independência, em mais liberdade. Ele fala em separação, independência plena, um novo país. Porém, toda a discussão desde 49, final de 49, a Revolução foi no primeiro dia de outubro de 49, toda a discussão é a mesma, inclusive nos Estados Unidos. Só há uma China, isso ninguém discute. Atenção, isso ninguém discute. A discussão é onde está o governo legítimo da única China reconhecida. Então, durante 52 anos, os Estados Unidos diziam está em Taipei, está em Taiwan. E depois passou a dizer não, está em Pequim, está na China continental. E é o que prevalece até hoje. E a maioria absoluta dos países diz está em Pequim. Ninguém diz há duas Chinas. Ninguém. Mas os Estados Unidos agem como se houvesse. E o senhor Lai Ching-te, como presidente de Taiwan, alimenta muito essa ideia. Ali está uma grande produtora de chips, desses condutores imprescindíveis para a economia moderna. E também para as Forças Armadas modernas. Além disso, Biden anunciou aos brados sanções comerciais contra a China. Sim, sanções. Porque se você diz, olha, aquilo que pagava 20% de tarifa, agora pagará 100%. Você está querendo inviabilizar a entrada daquele produto. Só que isso vai encarecer aquele produto para os cidadãos dos Estados Unidos. Provocará inflação nos Estados Unidos. E não adianta, não vamos produzir carros elétricos, como os europeus dizem. Tanto que o pessoal da Volkswagen e da BMW reagiram da mesma maneira em relação aos europeus, inclusive ao governo alemão, do incompetente, pusilânime Olaf Scholz, dizendo: vocês não têm ideia do quanto nós precisamos importar esses artigos da China, ou nós nunca conseguiremos produzir carros como eles produzem, e eles ganharão todo o mercado. Houve uma inversão, como fez o Japão, como fez a China. Importemos, aprendamos e vamos partir para a produção. Partamos para a produção. E depois de um tempo produziremos melhores produtos do que aqueles que importamos inicialmente. A Europa agora quer fazer isso. E a China responde pressionando os europeus, dizendo: vocês manterão essa postura de estados vassalos? Vocês vão continuar obedecendo cegamente a Washington? Ou vocês querem manter as relações comerciais, econômicas, financeiras
O que tem de capital não produtivo envolvido nessa parada não está escrito. Com a China. Os Estados Unidos querem que Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul se transformem no braço militar no Pacífico. Seria a extensão da OTAN, só que fora do Atlântico, não é? No Pacífico. A China agora teve um encontro com Japão e Coreia do Sul e estabeleceram pelo menos 4 grandes acordos. Em cada um deles há uma série de derivações comerciais, políticas, mas é óbvio que tudo isso é frágil. Porque claramente a Coreia do Sul, principalmente, tem uma dependência formidável da proteção militar dos Estados Unidos. E o Japão também. Principalmente por causa do Kim Jong-un. E Austrália e Nova Zelândia há muito se entregaram, né, aos interesses dos Estados Unidos. Então, em meio a tudo isso, voltamos àquilo que, com Theodore Roosevelt, o tio do Franklin Delano Roosevelt, foi chamado de política do porrete, diplomacia do porrete. Uma general dos Estados Unidos vem ao Brasil, afinal de contas, estavam marcados exercícios militares conjuntos, certo? Exercícios militares conjuntos. E eis que a general Laura Richardson, comandante da Força do Comando Sul dos Estados Unidos, ou seja, quem lida com questões militares na América do Sul, na América Central, no mar da Antártica, a senhora Laura Richardson, que inclusive concedeu uma entrevista ao Valor e resolveu dizer como deve ser a política externa brasileira. Ela já havia dito lá no Panamá e depois em Miami, percebo, não é à toa, não é que ela falou e depois, o que eu falei, não é assunto meu. Falou em Miami, falou no Panamá e agora falou no Brasil. E já havia falado na Argentina, onde foi recebida pelo Milei de uma maneira tão cretina, né? Tão vergonhosa. O Milei basicamente dizendo, o que vocês querem? Aqui a gente tinha um acordo para uma empresa chinesa, mas não, a preferência é de vocês. Tomem conta da Patagônia. O sul da Argentina estará à disposição das forças do Comando Sul, General Laura Richardson. E ela sai dizendo o que a América do México para baixo deve fazer. Ora, ela não está falando o que ela pensa, ela está falando o que mandaram ela falar. É a diplomacia do porrete, que se insere na política do porrete, lá do Theodore Roosevelt, dizendo o seguinte: olha, a Rota da Seda é uma grande armadilha. Vocês estão entrando numa armadilha. Vocês não podem ter essas relações todas com a China. O Brasil, eu acredito que a general saiba disso, o Brasil não faz parte da Rota da Seda. Nunca se interessou. E diz, e aí há um recado, né? Um recado subjacente. Olha, continuem sendo dores de comida. Bom, primeiro,
Se é para continuar vendendo comida e minério, você tem de vender para quem quer comprar, precisa comprar, paga por isso. E é a China que faz isso. É o grande mercado brasileiro, isso é óbvio. Aliás, é o grande mercado dos Estados Unidos, mas também o grande fornecedor de produtos industriais para os Estados Unidos. A senhora Richardson não sabe que Estados Unidos e China têm relações comerciais gigantescas, na casa dos trilhões de dólares? Sabe. Sabe, inclusive, que o maior detentor de títulos do Tesouro Americano é o Estado chinês, que, aliás, andou vendendo um caminhão de títulos, né, para comprar ouro, fazer novos ativos, desdolarizar suas relações comerciais e sua economia. Isso assusta os Estados Unidos. A possibilidade de desdolarização. Porque o dólar é também poder político. Sem a dolarização da economia global, a política de sanções se esvazia. Torna-se inócua. É a força do dólar que dá valor à política de sanções, que dá peso, que produz impactos importantes. É a força do dólar. E por isso os BRICS foram atacados por Laura Richardson, que sugeriu na cara de pau que o Brasil comece a ter distância, a se afastar do terreno dos BRICS. Primeiro que é um conselho estúpido, que não será considerado. O Brasil é país fundador daquilo que era antes uma abstração, depois tornou-se de fato uma instituição, inclusive com um banco, e hoje com um PIB maior do que o G7. O PIB dos BRICS é maior do que o do G7. Mas independentemente da inutilidade do que ela disse, está a ideia. Vocês são províncias. Estão sob nossa área de controle, estão em nossa área de controle. Basicamente, estão dizendo, estão sob nossa jurisdição militar e política. Portanto, voltem aos braços dos Estados Unidos. Isso já foi feito na questão da guerra na Ucrânia, quando o Biden tentou impor ao Brasil uma adesão à posição dos Estados Unidos. Agora, imagine um general brasileiro desembarcando em território dos Estados Unidos, dando uma entrevista para qualquer jornal, falando lá para o Washington Post, para o New York Times, dizendo, olha, os Estados Unidos precisam mudar sua política externa. Ela não está num bom caminho, não nos agrada. Primeiro, se houvesse tal entrevista, se por algum motivo eles quisessem entrevistar um general brasileiro, e se por algum motivo o governo dos Estados Unidos levasse em conta tais declarações, haveria reação do Departamento de Estado, Departamento de Defesa. Quem é esse cara querendo dizer como deve ser a nossa política externa? Pois é. E o Ministério da Defesa do Brasil não diz nada? Ô, general, você está aqui para participar de exercícios militares conjuntos. Ninguém quer saber a sua opinião ou a de seu governo a respeito da política externa do Brasil. Itamaraty, o Departamento de Estado, vocês estão usando agora militares para fazer diplomacia? A diplomacia do porrete? Agora chega aqui general e diz como deve ser a política externa do Brasil? O Departamento de Estado está assinando embaixo. O Antony Blinken, você que mandou ela dizer isso? O Austin,
O Pentágono ordenou que ela viesse com esses recados. Deve ser, porque ela falou em Miami, falou no Panamá, falou no Brasil. Falou na Argentina. E é o seguinte, exercícios militares suspensos. Mas não. É aquele negócio, vamos fazer de conta que não ouvimos, né? Até para mostrar a irrelevância. Tá bom. Mas essa irrelevância se encaixa numa política permanente dos Estados Unidos em relação a todo o restante da América. A imposição de suas metas, de suas vontades, de seus objetivos. É preciso levantar a cabeça e dizer não. Se repetir esse tipo de discurso, é melhor sair daqui. Aqui não é lugar para que venham dizer o que o Brasil deve. Isso é defender soberania. Não basta fazer de conta que não ouviu. É preciso deixar claro que ouviu e não gostou. Meu caro Ronald Gimenez. Bandeirantes acontece.